E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor João Paulo Oliveira, mais uma vez seguindo, juntamente com a professora Bárbara Michelini, as dicas para o concurso da Saneago 2018. O assunto de hoje é acerca da administração indireta e quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook, está lá a nossa fanpage, professor João Paulo Oliveira, e no Instagram, Prof. J. Paulo. O assunto relacionado à administração pública indireta parte daquele conceito visto no vídeo anterior de descentralização. A descentralização é a forma de organização através da qual a administração pública cria novas pessoas jurídicas. Nós temos, assim, a descentralização territorial, a descentralização por serviços e a descentralização por colaboração. Nessa última, inclusive, apesar da administração não criar novas pessoas, ela acaba delegando a prestação de certos serviços para outras pessoas jurídicas. A administração pública indireta surge da descentralização por serviços, que é quando a administração cria entidades, portanto pessoas jurídicas, para prestação de serviço específico. A legislação brasileira, quando nos fala das entidades da administração indireta, ela traz quatro espécies de entidades. Nós temos as autarquias, as fundações governamentais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Um detalhe importante a se considerar é o que não for autarquia, fundação governamental, empresa pública ou sociedade de economia mista não fará parte da administração indireta. Então, são essas quatro espécies de entidades que compõem a administração pública indireta, nenhuma delas além dessas que aqui seguem. É lógico que essas entidades da administração pública indireta possuem traços que as diferenciam entre si e traços comuns. Os traços comuns para todas as entidades da administração indireta são: primeiro, todas elas possuem personalidade jurídica. É por isso que nós diferenciamos a descentralização da desconcentração. Enquanto na desconcentração há a criação de órgãos públicos, descentralização há a criação de outras pessoas jurídicas. Por isso, todas as entidades da administração pública indireta possuem personalidade jurídica, que pode ser de direito público ou de direito privado. Elas também têm patrimônio próprio, se submetem ao princípio da especialização, o que significa que, como elas são criadas para determinado tipo de serviço, elas não poderão prestar outro serviço que não aquele para qual foram criadas. Isso é próprio da descentralização por serviços. Também se submetem a controle ou tutela, que é chamado de supervisão ministerial, né, pelo menos em nível federal, e o controle ou tutela não é confundido com a supervisão hierárquica. Na hierarquia é feita uma fiscalização do superior sobre o subalterno, e feita essa fiscalização do superior sobre o subalterno, independentemente do que diga a lei, essa fiscalização é possível. No controle ou tutela, como nós temos entidades diferentes, então se nós temos entidades diferentes, nós também temos estruturas diferentes, como é o caso da Saneago, que por ser sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica, e sendo uma pessoa jurídica, um patrimônio próprio, né, e uma estrutura própria, diferente da estrutura do estado de Goiás que a criou. Então, para que eu tenha uma atuação de uma estrutura sobre a outra, é necessário que a lei expressamente assim determine. Então, enquanto o controle hierárquico é feito sem necessidade de lei e dentro de uma mesma estrutura, o controle ou tutela é realizado por uma estrutura sobre a outra. Por isso é que, por ser mais complicado, ele deve ser realizado somente quando a lei assim o determinar. Ainda há a responsabilidade subsidiária do Estado, o que quer dizer que o Estado de Goiás, por exemplo, só responde por uma dívida da Saneago se a Saneago não tiver condições de quitá-la. Isso porque a Saneago, tendo personalidade jurídica própria, me parece evidente que ela deva responder por todos os ilícitos cometidos por conta dos seus. Não é o Estado de Goiás que responde. O Estado de Goiás, assim, só responde apenas e tão somente se a Saneago não tiver
condições de a ela se imputar essa responsabilidade, ou seja, de quitar essa dívida. Por isso é que a responsabilidade do Estado é meramente subsidiária. As entidades da administração pública indireta se constituem como pessoas jurídicas diferentes, né, da entidade federativa que as criou. Assim, por exemplo, a Saneago é uma pessoa jurídica diferente do Estado de Goiás, mas todos formam a administração pública, se submetem aos princípios constitucionais da administração, que formam o chamado LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Apesar de serem entidades da administração indireta, de não se confundirem com o Estado que as criou, é evidente que elas vão também se submeter a licitação e concurso público. Tá? É o que eu tenho dito sempre. Pessoas jurídicas diferentes da entidade federativa que criou são, mas também fazem parte da administração pública, portanto, a submissão a essas regras e princípios próprios do direito público. Essas entidades da administração pública indireta, até por aplicação do princípio da legalidade, elas devem ser criadas ou autorizadas por lei específica. A gente vai posteriormente que quando essas entidades são de direito público, elas acabam sendo criadas por lei específica. Quando elas são de direito privado, elas são autorizadas por lei específica. Por quê? Porque, sendo de direito privado, elas devem ser criadas na forma prevista pelo Código Civil. E o Código Civil diz que as pessoas jurídicas de direito privado são criadas a partir do registro de seus atos constitutivos no cartório competente. Nesse caso, a entidade de direito privado, como por exemplo a Saneago, pertence à esfera governamental, ela continua sendo criada por pelo registro de seus atos constitutivos no cartório competente, mas para isso há necessidade de uma autorização dada por lei. Tá? Então, assim foi criada a Saneago. A lei autorizou e o Estado registrou seus atos constitutivos. Já as pessoas jurídicas de direito público precisam ter seus atos constitutivos registrados no cartório competente, bastando a publicação da lei que as cria. Por isso que as entidades da administração indireta ou são criadas, no caso as de direito público, ou são autorizadas, no caso as de direito privado, por lei específica. E a sua finalidade é sempre o interesse público, afinal de contas, toda entidade da administração pública deve ser criada, né, ou autorizada por lei para a realização de público. Porque qualquer atividade administrativa que não traga consigo como finalidade o respeito ao interesse público, né, é uma atividade que acaba sendo exercida por abuso de poder na modalidade desvio de poder ou desvio de finalidade. O desvio de poder ou desvio de finalidade ocorrerá toda vez que a administração atuar sem estar vinculada essa atuação ao interesse público. É que a finalidade de qualquer entidade da administração indireta será sempre o interesse público. Bem, hoje nós ficamos por aqui, iremos gravar outro vídeo. Fiquem atentos sobre a segunda parte da administração pública indireta. Bons estudos a todos.